Bom, pessoal, vamos lá novamente, né? Eu cometi um erro no primeiro vídeo aqui, então vocês receberam, eu retirei do ar porque estava com uma falha grave aqui. Gravei um vídeo todo picotado, todo errado aqui, então estou refazendo o vídeo. Então, agora 22 de agosto, 20 horas da noite aqui, para vocês deve ser próximo do horário do almoço, né? Então, o mercado já aberto também vai ajudar a gente a fazer esse vídeo de forma um pouquinho mais avançada, né? Ele já estava indo de forma a acompanhar o que a gente estava vendo, foi só um problema técnico, na verdade, né? Eu estava comentando com vocês que a gente teve um fechamento bastante positivo em cima dessa casa dos 13, que é muito importante porque ele pode ser que ele tenha uma formação nessa trendline de alta que está em branco aqui. Então o mercado de soja ele vai ficar bastante pressionado aqui nesse momento entre a casa dos 14,50, que é bastante forte, e essa casa inferior que a gente já determinou por aqui, né? Por forma grata ou como um presente para a gente, ele foi rapidamente rejeitado quando chegou aqui. Então, um fechamento acima dessas casas dos 14, 14 e 10 pode ser bastante interessante para a gente, considerando que o espaço é bastante curto entre os 14 e 10 e os 14 e 50. Então, nesse momento, a gente está respeitando essa formação de preço aqui, que ela é a mais forte por enquanto, né? Então, assim que o preço chegou próximo da casa dos 12,50, que é o custo dos americanos, né? Vocês já sabem, 11,50, 12,50, esse preço foi amplamente rejeitado, ou seja, os compradores não esperaram chegar aqui para entrar no momento comprando, né? Então agora com essa parte do mercado sendo pressionado, com um fechamento, deixa eu falar exatamente para vocês aqui, com um fechamento, só um segundo, vamos lá. Sem as ferramentas é mais difícil, mas vamos lá. Com um fechamento acima da casa dos 14,89, nós temos uma grande possibilidade de chegar nos 15,69. Mas veja bem que isso não é uma previsão, tá? A gente não pode confundir situações de torcida aqui, né? Então vamos seguir com o tempo aqui para a gente poder concluir esse raciocínio. Basicamente, a gente está dentro dessa consolidação grande aqui, né? Já vem já há bastante tempo. Se a gente considerar apenas em dois momentos, o soja saiu dessa casa acima dos 14,50 nos últimos 2 anos e pouco, né? Então, enfim, aqui nós vamos ter alguma oportunidade próximo da casa dos 14,50 e vamos torcer para um fechamento aqui assim que tiver algum tipo de notícias relevantes, informações a respeito do clima americano. Vocês estão sabendo em primeira mão por aqui que as coisas estão se complicando de certa forma por lá, e pode ser que a gente veja algumas partes que possam auxiliar a gente na subida do preço. O outro fato relevante é que no outro relatório também comentei com vocês que a gente teria uma grande possibilidade de aumento de preço, porque não concordo que a casa dos 52, 51, 52 bushels por acre sejam cumpridas como meta por eles. Então eu acho que, sinceramente, eles não têm soja suficiente para fazer esse tipo de previsão, e assim que esses números realmente aparecerem, conforme o tempo vai passando, talvez a gente tenha alguma surpresa maior. Então, repetindo, muito importante a gente manter as nossas proteções aqui na casa dos 13, né? E olhando para frente a possibilidade de estar cruzando essa linha aqui novamente com bons fechamentos para o nosso início da safra no Brasil. Tá bom? Desculpa o erro aqui, vou seguir com o resto do raciocínio durante o resto do vídeo aqui e já vou subir o áudio. Então, o melhor dos mundos para a nossa semana em soja seria aproveitar os 18 pontos que a gente tem de range aqui para poder aproveitar, manter esse fechamento aqui acima dessa casa dos 13,50 e avançar acima da casa dos 14,50. Eu não vejo isso acontecendo imediatamente, porque essa zona aqui ela vai ser muito brigada. A gente não tem nenhuma notícia qualitativa nem quantitativa para que faça os dois preços se movimentarem de ambas as partes, tanto para cima quanto para baixo nesse momento. Então, acredito que a gente deva ver esse soja andando de lado, né? Qualquer fechamento acima dessa casa
vai nos trazer uma nova oportunidade de voltar a trabalhar no mínimo a 15,78 e depois nos 17,35, mas isso a bastante longo prazo. Bom, em relação ao dólar aqui, brevemente, né, a gente, conforme o combinado, falou que essa briga aqui ia ser bastante intensa e foi o que realmente aconteceu, porque ela está exatamente no meio dessa formação de preço, que está entre os 4,80 e os 5,80, conforme é de conhecimento de vocês, dentro dessa consolidação de preços que já vem lá de 2020, também é de conhecimento de vocês. Então o que aconteceu nesse momento foi uma dúvida bastante severa em relação ao mercado sobre trabalhar acima ou abaixo, né? Se vocês observarem os vídeos anteriores, vocês vão observar esse número sendo citado, que foi exatamente o ponto onde ele tocou e depois regressou para as casas inferiores. Então durante essa semana nós vamos ver 410 pontos do dólar sendo trabalhado e nesse momento infelizmente não dá para a gente ter nenhum tipo de experiência em relação à possibilidade do preço, né? Ele tanto pode trabalhar para as casas superiores quanto para as inferiores. O que a gente sabe é que ele tem uma consolidação menor aqui nessa casa do 5,368 e do 5,199, que vai ser estendida, que vai ser testada novamente, né? O normal aqui seria confirmar essa trendline de alta aqui para que a gente possa ver esse preço esse câmbio subir mais agressivamente. Em relação ao milho brasileiro, a gente não conseguiu avançar também em relação aos preços. Essa formação aqui ela preocupa um pouco nos 8,969, porque ela deixou um topo duplo aqui, né? Não chegou basicamente na linha azul e tentou trabalhar um pouquinho abaixo dessas casas, dessa consolidação que a gente tinha previsto. Não tem nada para se assustar nesse momento, a não ser o câmbio, caso ele venha a trabalhar patamares mais inferiores, e pode ser que ele venha a arrastar o preço do milho para as casas inferiores para um próximo momento, né? A gente tem uma pequena trendline de baixa aqui nesse momento, pode ser que a gente veja novos testes nas casas dos 80, né? Então eu tinha comentado que o primeiro passo seria até os 90, isso foi cumprido na semana passada, novamente no final da semana retrasada, né? E passada, repetindo. E aqui eu acho que novos testes podem ser efetivos, né? A gente não tem nada para o momento, tem essa formação de preço bastante forte aqui, onde o preço mais aceito está na casa dos 85 lá na B3, tá bom? Bom, aqui em relação ao algodão, né, a gente teve a grata surpresa de ver ele trabalhar e conseguir chegar acima da casa dos 115, conforme a gente tinha falado que ele iria fazer. Então aqui nesse momento ele deixou uma boa oportunidade para quem está trabalhando o preço exatamente nesse momento, né? Precisa fazer algum tipo de contrato, algum tipo de negociação. É importante a gente observar nesse momento é que a gente tem só um segundinho, calma, vamos lá. Essa formação de preço aqui sendo estendida para cá, né? Então, o que aconteceu aqui nesse momento? Nessa consolidação maior aqui, ela acabou sendo respeitada. Se vocês observarem com bastante carinho, né? Isso aqui é coisa que eu já tenho bastante hábito de ver, então, mas talvez um pouquinho mais difícil de vocês observarem, mas essa faixa de preço nos 1,16 ou no 116, né? Ela é uma consolidação bastante forte, por isso esse preço foi rejeitado. Assim que ele tocou essa trendline de alta, ele desceu. O movimento normal para que esse algodão venha fazer durante essa próxima semana é alguma coisa nesse sentido por aqui. Mantendo essa consolidação, a gente tem preços tanto fortes em cima no 116, onde a gente encontra vendedores, quanto aqui embaixo no 102, onde a gente encontra compradores. O que é mais importante para o algodão nesse momento é saber que ele se afastou rapidamente dessa casa dos 96, que deixou muita gente com certeza desanimado, porque trabalhou dentro da casa de formação de preços abaixo do custo, né? Então produzir algodão aqui nesses casos seria inviável nesse momento, né? Então por sorte agora a gente abandonou essa casa
e está trabalhando em casas mais saudáveis. Esse 102 e esse 115 ele vai ser amplamente explorado. Acredito que movimentações como essas 2, 3 semanas aqui, a gente deve ver esse preço comportar dentro dessas duas casas aqui, né? A não ser que a gente veja, obviamente, algum tipo de mudança significativa nesse momento. Mas, por sorte, que bom que a gente acertou nessa previsão, né? Que a gente conseguiu manter esse preço de forma mais saudável acima na casa dos 100 para arredondar. Bom, aqui a nossa formação de preço para arroz, né, ela também está seguindo conforme a gente tinha previsto. Eu estou aqui, interessante, né, vim aprender um pouco a respeito dessa cultura e sobre mercado, então vi bastante arroz aqui, tanto na Índia quanto no Paquistão. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa bastante importante aqui, é um dos maiores produtores de arroz aqui do Paquistão, uma pessoa bastante solícita. O Hussein acabou virando um amigo que se pôs à disposição da gente para qualquer esclarecimento. Devo estar visitando a fazenda deles amanhã com uma folga, apesar de estar em férias, mas muito importante conhecer gente do calibre dele, né, que são realmente decisores, principalmente num país como o Paquistão, que é um grande produtor de arroz e um grande player nesse mercado. Mas voltando aos preços aqui, ele está trabalhando conforme a gente havia comentado, né? Dentro das casas dos 16 e dos 17 e pouco. A gente não foi feliz em prever, por sorte, que bom, né, que ele não chegou nessas casas inferiores, conforme a gente havia dito, e voltou a testar novamente a casa dos 17, o que nos faz crer que, tentando se romper essa casa superior dos 17 e 37, a gente vai fatalmente testar novamente a casa dos 18, que foi atingido há 4 semanas atrás. Desculpa, há 4 meses atrás, onde a gente pode chegar em situações onde o preço, depois disso, o natural seria chegando nos 18,85. Peço perdão porque a minha internet aqui ela está terrível. Aqui é uma região bastante interessante, né? Apesar de ser uma grande cidade aqui, falta luz, volta e meia, falta a estrutura básica aqui, né? Até porque agora lá no sul a gente tem um problema muito sério nas rodovias, que estão basicamente todas destruídas nesse momento. Então misturamos um pouquinho de turismo com relatório aqui, né? Não é para ninguém ficar preocupado, tá tudo bem, estou em segurança, apenas com dificuldade de continuar o nosso trajeto rumo ao sul, né? Então, durante essa semana, voltando aqui para o arroz, a gente tem um ponto, né, o que não é muito comum, essas movimentações mais estendidas no caso do arroz, mas a gente precisa torcer. No mínimo, a gente tem uma boa oportunidade aqui no topo dessa consolidação e bastante atenção, como eu já havia dito nos outros relatórios, na casa dos 16, caso ele venha a ser perdido, o caminho natural é ele trabalhar na casa dos 14,66. Mas, por enquanto, estamos dentro desse nível de preços que a gente vem comentado com vocês anteriormente. Bom, uma breve explanação a respeito da ureia, né? A gente teve uma oportunidade conhecida por vocês, um possível alvo tendo sido atingido há 3 meses atrás. Por sorte, esse preço não se afastou daqui, onde a gente está cada vez mais se aproximando do momento de tomar decisões, para quem já não tomou, né, claro, de compras de fertilizante como um todo. Esse gráfico ele vai se comportar para todas as commodities fertilizantes para o momento, né? Ela não vai ser diferente da movimentação em si, os preços sim, de trabalhar nessa forma aqui, onde a gente viu próximo desse possível alvo, que deixou bastante tempo para a tomada de decisão. O que a gente precisa chamar bastante atenção aqui nesse momento é que, caso a gente veja um rompimento nessa faixa de 512 para a ureia FOB, talvez a gente veja uma reversão de tendência de alta do preço da ureia para o momento. Isso é extremamente difícil de acontecer, eu acho que a gente não deve ficar pautado nesse tipo de espera, né? Mas é bom a gente ter conseguido confirmar esse tipo de situação
e com bastante atenção para os preços quando chegarem na casa dos 515, o que vai deixar, talvez, né, claro, que vai deixar uma boa possibilidade para a gente operar nesse momento. Então, se a gente avançar um pouquinho mais, a gente tem as indústrias trabalhando aqui nessa casa do 59, 596, que não é difícil de ser quebrado, mas essa movimentação aqui também ela é bastante importante, né? Porque se vocês observarem alguma situação como essa aqui também, ela pode ser que esteja fazendo uma movimentação também como essa aqui. Não temos nenhuma motivação para o momento, né? A gente tem o começo daqui a pouco o início do inverno no hemisfério norte, então mais pressão sobre o preço do gás natural que não deve ser refletido na nossa América do Sul no momento, só para chamar a atenção para as oportunidades que vêm se apresentando, né? Muito bom saber que esse preço do fertilizante já há 3 meses não se afastou dessas casas acima dos 640, que dá uma boa oportunidade e tempo, né, para quem tem a necessidade de trabalhar com caixa para poder fazer suas novas aquisições de fertilizantes. Bom, aqui olhando o gráfico de S&P somente como uma curiosidade, né, a gente começou a especular esse gráfico a respeito das possibilidades e traçou essas linhas que vocês estão vendo aqui já há algum tempo. Quem quiser olhar os gráficos anteriores pode ver e confirmar que isso foi feito anteriormente. Então as linhas permanecem exatamente no mesmo lugar e acontece que nesse momento a gente teve esse toque na casa que a gente havia pré-determinado, né? Então a retórica naquele momento para os novatos do relatório era que, respeitando essa trendline de baixa, que a gente teria outras situações a serem exploradas, né? Nem tudo estava às mil maravilhas, onde a gente pudesse trabalhar com a economia mais forte, considerando novas situações a respeito de inflação, de guerra, de recessão, trabalhando fortemente nas questões de preço, então de índice nesse caso, né? Então nesse momento a gente não tem nenhuma motivação aqui em cima e entra rapidamente a ação de vendedores, né, ou de protetores nessa região de preço que está aqui bastante bem formada. Se vocês observarem aqui como um gráfico semanal, bastante semanas onde esse preço acabou se comportando aqui nessa casa de preço onde ele se encontra agora, né? Então a movimentação natural, ao meu ver, é a gente voltar a testar casas inferiores, tomara que seja apenas próximo a alguma situação aqui e que o mercado venha a trabalhar mais acima. Mas em acordo também com alguns colegas, a gente não deve ver movimentações de S&P sendo trabalhadas rapidamente dessa forma, onde é o desejo de todo mundo que isso venha a acontecer, né? Então torcemos para que essa casa dos 3.600 pontos seja respeitado, que vai dar um certo ar de sanidade para o mercado, para as novas situações do futuro. A gente sabe que essa situação de preço ela só deve ser concluída lá para o final do ano de 2022. Tá bom? Uma boa semana para todos. Peço desculpa pelo relatório em si, agora sendo feito bastante rápido, né? Eu não ia deixar vocês sem resposta, como vocês sabem. Também fico à vontade, caso exista algum tipo de demanda que vocês venham a propor, eu estou por aqui para esclarecer, tá bom? Uma boa semana a todos e assim que tiver alguma situação relevante eu volto a entrar em contato.